Olá pessoal, eu sou o chefe Matheus Meuzani e faço parte da equipe técnica de aplicação da Orolac. Na receita de hoje teremos muitas dicas para te ajudar a chegar no ponto certo do seu chantilly. Veremos também técnicas de como utilizar o chantilly Orolac para recheios e o ponto certo para a cobertura de bolos. Então vamos para a nossa receita bolo mousse 3 leites. Para essa primeira etapa da receita, nós não vamos utilizar o chantilly. Vou utilizar 530 gramas do creme culinário Orolac, 80 gramas de leite em pó e 330 gramas de leite condensado. Então vamos para a receita. Nessa primeira etapa, nós não vamos utilizar o chantilly. O chantilly vai entrar na receita na segunda etapa, após o creme esfriar, para incorporar ar e dar leveza ao nosso recheio. Vou acrescentar na panela 530 gramas do creme culinário, 80 gramas do leite em pó e, por fim, as 330 gramas do leite condensado. Esses são os 3 primeiros ingredientes da nossa receita. Vou levar eles ao fogo, sempre em fogo médio, para não ter perigo de grudar ou queimar o nosso recheio. Vou mexer, incorporar todos os ingredientes. Esse processo vai levar em média de 15 a 20 minutos. E após levantar fervura, você vai deixar cozinhar por mais 10 minutos. Essa foi a primeira etapa do nosso recheio. E agora eu vou levar à geladeira para resfriar por no mínimo 3 horas. Eu já tenho aqui o meu creme frio. Essa é a textura que ele tem que ficar. Essa é a textura correta para você poder incorporar o chantilly e dar leveza ao creme. Para a segunda etapa, nós vamos montar o chantilly. Lembrando para vocês, o chantilly tem que estar sempre gelado, no mínimo 12 horas em geladeira. A temperatura ideal para batimento é entre 4 a 8 graus. É a temperatura ideal para você começar a montar o chantilly na batedeira. Nós vamos utilizar 300 gramas do chantilly Orolac e vamos levar para a batedeira. Para essa parte da receita, nós vamos utilizar o chantilly para incorporar ar ao creme. Então você vai bater ele um pouco a mais do que seria o ponto para a cobertura. Vou mostrar para vocês aqui na batedeira o ponto correto para se incorporar ao creme. Nós montamos o chantilly na batedeira por aproximadamente 7 a 8 minutos. Ele incorporou um pouco mais de ar do que o necessário para a cobertura, porém essa é a textura ideal para incorporar ao creme 3 leites. Com o creme gelado, vou acrescentar aqui no meu chantilly. Acrescentei o creme. Vou voltar para a batedeira em velocidade baixa para me ajudar a incorporar os ingredientes. O creme e o chantilly estão incorporando aqui na batedeira e esse processo também nos ajuda a incorporar mais ar no mousse. Na batedeira já é o suficiente, agora nós vamos tirar ele daqui. E com a ajuda da minha espátula, nós vamos finalizar com movimentos leves, para não perder a cremosidade e manter a aeração que o chantilly dá no creme. Olha que legal, essa é a textura. Vocês viram que o creme estava liso, agora incorporando o chantilly, ele tem as bolhas de ar características do mousse 3 leites. E vocês podem perceber a vantagem de se incorporar chantilly ao mousse. Ele agrega mais sabor à sua receita, dá leveza e aumenta o rendimento. Segunda etapa finalizada. Como vocês podem ver, eu tenho aqui uma massa do bolo de baunilha, cortei em 4 camadas. Com o auxílio de um pincel, vamos umedecer a primeira camada. Esse é um processo muito importante na montagem do bolo, tá? Você umedecer bem as camadas do pão de ló, porque o que pode acontecer? O seu pão de ló, ele pode tirar a umidade do chantilly. E quando você for decorar, cobrir o seu bolo, podem acontecer trincas no chantilly, rachaduras. Primeira camada bem úmida, com o auxílio da minha manga, vamos rechear o bolo. Podem ver a textura do creme, com o auxílio da espátula aqui. Vamos só deixar ele um pouco mais nivelado, né? Para a hora que cortar o bolo ficar as camadas certinhas. E vamos repetir esse processo até utilizar as 4 camadas do pão de ló. Finalizamos a montagem do bolo. É sempre importante você manter ele reto
para depois você não ter que corrigir isso no chantilly. Para isso, uma dica que eu dou também, eu utilizei o pão de ló de ponta cabeça, ou seja, a parte que fica na forma, ela fica mais reta. Então assim a gente consegue rechear o bolo de uma maneira melhor, que ele fique mais reto. Então vamos para a parte final, que é montar o chantilly e cobrir o bolo. Para essa etapa final, eu vou utilizar aquele chantilly que sobrou da primeira etapa da minha receita. Lembrando que o chantilly estava na geladeira e ele deve estar sempre gelado para a utilização. Agora eu utilizei o conteúdo todo da embalagem e vamos montar ele na batedeira. Finalizamos a montagem do chantilly. Vou mostrar para vocês o ponto ideal para utilização, que é quando ele forma esse bico, mas ele mantém a estrutura, ele não cai. Vou mostrar aqui também na espátula. Vocês podem notar o rendimento, aqui não tem 1 litro todo do chantilly, lembrando que é aquele restante que sobrou da segunda etapa, que agora nós vamos utilizar para cobertura. Então o chantilly está bem lisinho, é assim que ele tem que ser, tá? Tem que manter a estrutura cremoso e com uma boa estabilidade. Vou passar uma primeira camada bem fininha de chantilly para tampar os buraquinhos que sobraram entre o pão de ló e o recheio e para também esses farelos do pão de ló grudarem. Todo esse processo me ajuda a ter um melhor alisamento no final. Fica o bolo mais reto. Continuo espalhando essa última camada. E agora sim nós podemos começar a cobrir o bolo com o chantilly. Vou colocar uma boa quantidade do chantilly. Uma dica legal que eu dou para vocês também. Alisamento de bolo com chantilly, você sempre vai tirando o excesso de chantilly e nunca colocando. Vocês podem perceber, eu coloquei uma boa quantidade de chantilly em cima do meu bolo para começar a alisar ele. E conforme eu for passando a espátula, eu vou retirando o excesso e colocando de volta no bolo, tá certo? Vocês podem ver a boa espatulabilidade que ele tem, bem lisinho. A cor do chantilly também é muito importante. Esse é um chantilly branco neve. Você pode encontrar alguns chantillis um pouco mais amarelados. O nosso chantilly não, o chantilly da Aurolac ele tem uma cor branco neve. Vou cobrir o bolo todo com uma camada que tem mais ou menos um dedo, uma espessura de um dedo de chantilly na lateral e em cima do bolo. Espalhamos o chantilly, o bolo está bem coberto. Não tem nenhuma camada de pão de ló aparecendo, você tem que cobrir o bolo todo com o chantilly. Se você deixar o pão de ló aparecendo, vai ficar feio esteticamente e o pão de ló pode ressecar o chantilly e ocasionar rachaduras no seu bolo. Agora, feito isso, podemos utilizar espátulas para dar textura no chantilly. Eu posso utilizar uma espátula lisa como essa ou também uma espátula com desenhos, com texturas. Primeiramente eu vou utilizar uma lisa. Como eu disse para vocês, o excesso sai na espátula. Vamos tirar o excesso daqui de cima também. Sempre limpando a espátula, isso é importante, pois o excesso de chantilly aqui na sua espátula pode atrapalhar você. Agora com uma espátula que tem uns desenhos, vamos fazer uma definição no chantilly. Você pode fazer assim, pode fazer ondulado também. Por isso é importante você ter um chantilly cremoso. Se você bate demais o seu chantilly, deixa ele um ponto acima do ideal. Na hora de fazer essa definição com a espátula, você não vai conseguir. Ele vai ficar com um aspecto poroso, feio, enrugado, e não é esse o aspecto correto para um chantilly. Finalizamos a cobertura do bolo, vamos para a parte da decoração. Vou utilizar aqui um bico pitanga 22 e um bico pitanga 2C. Vou utilizar aqui um papel manteiga, você também pode utilizar o seu saco de confeitar. Coloca o bico aqui dentro. Vamos pegar o chantilly.
Sempre tira um pouquinho do excesso. Agora vamos fazer um trabalho na parte de baixo do bolo. Com a minha manga de confeitar e com o bico, eu vou fazer um movimento de 3 voltas e puxa, 3 voltas e puxa, tá? Vou fazer um aqui e vou mostrar para vocês. Nós vamos fazer embaixo do bolo todo esse trabalho. Para a parte de cima do bolo, vamos utilizar o bico 2C. E vamos medir mais ou menos o meio do bolo aqui. Finalizamos a decoração. Vocês podem perceber o brilho que o chantilly tem, a cor dele bem branca. Esse é o ponto correto, o ponto certo para você utilizar o seu chantilly Orolac. Finalizamos a receita do nosso bolo. Para essa receita eu utilizei 1 litro do chantilly Orolac, utilizei o chantilly no recheio e na cobertura. Vocês podem notar que esse é um bolo alto, acima do padrão, e mesmo assim eu consegui utilizar o chantilly para a cobertura e para o recheio e ainda sobrou um pouco do chantilly aqui na minha batedeira. Então essa foi a nossa receita de hoje, o bolo mousse 3 leites, espero que tenham gostado.